Olá, bem-vindo ao próximo vídeo sobre o Guará. Bom, nesse vídeo a gente vai fazer uma demonstração. A gente vai pegar aqui um código, né, um script que está executando um teste usando Selenium numa aplicação. E aqui de bate-pronto, né, só olhando aqui o teste, fica um pouco confuso, um pouco difícil de saber o que ele está fazendo, tá? Mas a gente vai destrinchar ele e vai colocar ele sendo utilizado com o Guará e você vai ver que vai ficar bem mais fácil de entender o código e o que ele está fazendo. A primeira coisa que a gente vai fazer é executar o código. Olha, deu para ver ali bem rapidamente que ele faz, roda até de novo, o login numa aplicação, escolhe um produto e verifica se esse produto está lá na tela, tá? Como eu conheço o código de antemão, eu vou começar a marcar aqui alguns pedaços do código que são as ações que o usuário faz na tela, tá? E aí você vai ver que isso aqui vai ter um propósito quando a gente começar a usar o framework para poder organizar o nosso código, tá? Então a primeira coisa aqui, a primeira das ações que a gente faz é a ação de login, tá? Então o usuário ele navega na tela, ele passa o usuário e o password, clica aqui no botão de login, né? Então esse aqui é o primeiro bloco de transação que ele faz, tá legal? O segundo passo aqui, ele adiciona um produto pro carrinho, então add product to cart, né? Isso aqui seria uma segunda transação, então ela começa aqui onde ele verifica a URL e ela termina aqui nessa asserção, né? Onde o teste ele verifica se o carrinho ele foi preenchido e se tem um produto aqui no carrinho, legal? O próximo bloco de transação desse teste é abrir o carrinho para poder verificar se o produto ele está lá, né? Então a quantidade de produtos, se ela está batendo aqui com a quantidade de produtos selecionados. Então veja que aqui nesse segundo passo a gente abre essa caixinha aqui, né? Essa próxima página chamada Your Cart, e a gente verifica se nela tem um elemento, tá bom? Então beleza, a gente aqui separou as ações e agora vamos começar a pensar nisso em termos do framework, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer aqui, na verdade, a gente vai precisar da instalação dele, né? Então, olha, aqui a gente vai instalar o Guará, né? Que é a biblioteca que a gente vai usar para separar os testes, o Selenium e o PyTest. O Selenium a gente vai usar para fazer a automação, vai ser o nosso WebDriver, e o PyTest vai ser o nosso executor, tá legal? Eu já tenho isso aqui instalado, então se eu der um pip freeze aqui, ó, você vai ver que já está tudo instalado, bonitinho. Tem algumas coisas a mais ali que são as dependências, mas ó, veja que tem o Guará, tem o Selenium aqui embaixo, tem o PyTest, tá bom? A instalação disso aqui é bem simples, tá? Não vou reproduzir aqui, mas é bem simples de instalar as bibliotecas na própria documentação do Guará, enfim, vocês conseguem ver isso, e usando o requirements também é bem tranquilo. Então, vamos começar a usar o framework. Então, a primeira coisa que você vai fazer é importar o application e o abstract transaction, tá? E mais um módulo que você vai precisar é o módulo it. Eu já vou explicar o que é cada coisa aqui, tá legal? Lembra que a gente definiu as nossas transações como bloquinhos de código, né? Então a gente vai começar a distribuir cada bloquinho daquele em uma transação, como eu falei no vídeo anterior, tá? Se você não viu, volta lá, dá uma conferida. Mas a ideia é que a gente aqui crie as transações, né, as ações do usuário em bloquinhos, né? Então, a primeira coisa aqui é criar uma classe que representa a primeira ação, a primeira transação do usuário, que seria o login, tá? E como a gente está importando, né, que a gente está herdando do abstract transaction que vem lá do Guará, para todas as classes a gente vai precisar implementar esse método do,
tá legal? Esse é o padrão, aqui a gente já começa a usar o padrão do projeto, tá legal? Então, para cada transação, eu vou criar uma classe. Então, aqui a primeira foi o login, a segunda vai ser o adicionar product to cart, e a terceira vai ser a abertura do carrinho, né, daquela página onde a gente consegue avaliar as nossas compras, tá legal? Então, 3 transações aqui, bem simples, tá? Um exemplo bem simples. Eu não vou fazer código sofisticado, que eu vou fazer aqui uma receitinha de bolo que você pode aplicar em qualquer teste, tá? Mais para frente a gente vai ver mais detalhes de cada coisa. Então, tá bom? Então, aqui, ó, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai recortar esse bloco de código e colocar lá dentro da nossa transação de login, tá? Veja que as classes, elas têm nomes de verbo, tá? Isso é intencional, porque a gente está trabalhando com transações e elas, né, são ações do usuário, tá legal? Uma vez que eu faço a importação aqui a movimentação do código para dentro da nossa classe, para eu receber o driver, eu não vou receber ele como um parâmetro desse método, né, desse método do. O que eu vou fazer é usar um parâmetro interno do Abstract Transaction, que é o self driver, tá? Isso aqui vai ficar mais claro mais para frente quando a gente for ver os detalhes. Por enquanto, aceite que é assim, tá legal? Isso aqui é um artifício do próprio framework. Então, é isso. Tudo que for driver, né, que estiver referenciando o driver, vai virar self.underline_driver, tá legal? Isso é uma palavra reservada do framework. Vamos fazer a mesma coisa aqui para abertura, no caso, para adição do produto, né? Inclusive o nome ele está errado, eu vou corrigir. Então aqui é add product to cart, né? Eu escrevi open pensando lá na segunda transação, então eu acabei colocando aqui um nome incorreto, né? Então vamos dar uma organizada aqui. Veja que ele está reclamando aqui, né, da variável weight. Eu vou deixar isso por enquanto, eu já vou explicar como que a gente resolve isso, tá legal? E o terceiro bloquinho a gente vai recortar e colocar lá na terceira transação. Nunca esquecendo de transformar o que é driver para self-driver, tá legal? Eu vou fazer isso agora aqui para a segunda e para a terceira transação. A segunda a gente não usa o driver para nada, a gente não usa ele diretamente, mas na terceira a gente usa. Então vamos trocar aqui para self-driver. E aqui self-driver. Tá? Se tiver faltando algum, a gente já vai saber durante a execução do teste. Tá legal? Agora vamos resolver essas pendências aqui, né? Quando a gente moveu o código, a gente trouxe aqui uma variável que ela estava, no código anterior, ela estava sendo usada lá como aquele weight criado, né? E veja que o weight aqui ele não tem utilidade alguma, né? Então, para resolver esse primeiro problema aqui, nesse caso, eu vou receber um objeto weight, tá? Então já resolvi ali o problema do linter, né? Ele parou de reclamar da variável indefinida. E aqui na segunda transação eu vou fazer a mesma coisa, tá legal? Não se preocupe, se você não estiver entendendo, isso vai fazer sentido já, tá legal? Então beleza, a gente tem as nossas transações, mas elas são classes que estão só criadas e não usadas, tá? E como é que a gente começa a usar essas classes? Veja que aqui no meu teste eu estou recebendo uma fixture de driver. Então, esse driver aqui é o que a gente vai passar de mão em mão para as nossas transações usando o nosso application, tá? Então aqui é mais uma receitinha de bolo, você pega o driver e passa ele como um parâmetro no construtor do application, e esse objeto app é o que vai descrever a nossa jornada. Então aqui, ó, login, a gente pode usar alguns verbos inspirados lá no Gherkin, né? Então a gente pode usar, por exemplo, um verbo de given, né? Que seria, pensando aqui num cenário em Gherkin, então dado
o login, né? Eu espero que após o login alguma coisa aconteça. Eu vou colocar aqui simplesmente um isTrue. Para todos eles eu vou colocar isso e você já mais para frente vai entender o que isso aqui significa, tá? Mas só adiantando, né? Isso aqui é um resultado esperado da transação. Então eu espero que ela seja true, tá? Isso aqui já você vai entender. No próximo transação a gente vai fazer a mesma coisa. Então quando, né, dado que eu tenho login, quando eu adiciono o produto para o carrinho, eu espero que alguma coisa aconteça. Então aqui, para simplificar, eu vou só jogar um isTrue também, tá legal? isTrue. True, beleza. E para o próximo passo, eu também vou fazer aqui mais uma verificação. Então quando eu abro o carrinho, eu espero... Opa! Ali inclusive em cima está errado, já vou consertar. isTrue, que isso aqui seja verdade. E aqui no execute é expect, tá bom? Você depois, quando estiver usando o framework, você vai ver que ele tem vários verbos e cada verbo, alguns são duplicados, né? Alguns são simplesmente para legibilidade, e outros aqui eles têm uma diferença, né? Entre o when e o expect, eles têm uma diferencinha. Mais para frente eu vou explicar isso aqui. Mas veja que agora a gente tem um cenário que está bem mais legível, né? Ele está bem próximo de uma jornada de usuário. Inclusive, eu poderia, se eu não quisesse, né, fazer as asserções aqui diretamente, eu poderia colocar tudo isso aqui num bloco contínuo, né, fluente de execução, porque veja que o app ele é um builder, né? Então aqui eu consigo colocar quantas encadeamentos, né, eu quiser desses verbos, tá? Por enquanto eu vou deixar assim, não vou me preocupar. E eu vou executar, porque agora veja que aqui a gente não tem nenhum problema, né? Aparentemente a gente não tem nenhum problema. Vamos executar e a gente vai começar a ver as pendências que a gente deixou para trás, tá? Então ali ele começou o login e já bateu num erro, tá legal? Então vamos ver que erro que foi esse aqui, ó. Ele tentou rodar a transação de login, na asserção isTrue o actual era none, né, o expected era none, mas ele esperava um isTrue. Então vamos começar a resolver os problemas. Então lembra que o expected ali, ele era o retorno da nossa transação? Então vamos simplesmente retornar um true aqui para resolver o problema do teste, né, da primeira execução, e a gente andar com o código para frente. Deu mais um erro aqui, e o erro está falando o seguinte: o add product to cart do, ele está faltando, ele é requerido, né, um argumento wait, e esse argumento não foi passado. E de fato ele não foi passado na nossa jornada, né? Então aqui no add product to cart eu não passo nenhum parâmetro. Então eu vou passar o parâmetro aqui, né? Mas esse wait ele não está definido, né, em lugar algum, o valor do wait. Então o que eu vou fazer? Vou pegar aquele wait que não estava sendo usado em canto algum e vou trazer de volta para o meu teste principal, tá? Aqui eu estou deixando a refatoração me guiar, eu não estou pensando muito no que fazer, tá? Estou só deixando a refatoração e os testes me guiarem. Não tem nenhuma pendência. Então vamos rodar novamente, ó. Veja que ele foi um pouquinho mais para frente, agora ele tentou adicionar o produto no carrinho. Só que ele novamente bateu num problema aqui, né, que seria o nosso add product to cart. Então ele estava fazendo uma asserção de isTrue, né, mas ele recebeu none. Então vamos fazer aqui uma correção, né? Se o nosso add product to cart ele esperava um valor true, então vamos retornar para ele um booleano, né? Então, por exemplo, aqui, ó, no finalzinho, em vez de eu fazer uma asserção, eu retorno para ele
o valor aqui dessa comparação, que vai ser um booleano, e aí se ela funcionar, o teste passa. Se ela for um valor diferente, o teste vai falhar. Tá legal? Mais um probleminha aqui, né, parecido com aquele que a gente viu no Add Product to Cart, é na operação OpenCart. Né? Então, se a gente for na OpenCart aqui, ó, ele espera um valor weight, né? Ele espera uma variável weight. Então, eu vou fazer isso. Eu vou alimentar no meu código essa variável, né, com o valor aqui do objeto weight. Então, vamos executar de novo. Então, ó, foi um pouquinho mais para frente, né? Bateu novamente num erro, não tem problema, a gente resolve. Ó, adição add product do cart, ok, funcionou, o actual é true, mas na próxima transação ele retornou none, né? Então, expected true, but got none. E foi na transação OpenCart. Né? Então, vamos fazer a mesma coisinha que a gente fez lá para o outro, né? Para o add product do cart. Vamos retornar o valor aqui, simplesmente retornar isso, não me importa por enquanto essa asserção que está sendo feita aqui dentro, tá legal? Vamos simplesmente retornar essa comparação aqui, que é um valor booleano, e esperar que ele seja igual, né, que ele seja verdadeiro. Então, olha só, resolvemos os problemas, né, rodamos os testes, resolvemos. Veja que agora a gente consegue ler a nossa jornada de uma forma mais natural, né, uma linguagem bem natural, bem próxima de um cenário Gherkin, e cada transação ficou com uma responsabilidade única. Então a gente tem aqui o OpenCart, a gente tem o Add Product to Cart, né? Então cada uma ficou com uma função, tá? Isso deixa o código mais legível, né? Reutilizável, né? Porque essas transações podem ser usadas em outros cenários, né? Então assim, tem muito ganho no uso do framework, tá legal? Nos próximos vídeos eu vou mostrar mais detalhes, né, sobre a parte do expects, né, as diferenças aqui, como executar. Então a gente vai ver um pouquinho mais de detalhe relacionado ao framework, tá legal? Muito obrigado, vamos para o próximo. Espero você lá.